Olá, amigos! Bem-vindos ao nosso estudo do capítulo 4 do livro Religião dos Espíritos. É o nosso pequeno olhar, a nossa pinceladinha sobre Emmanuel e sobre Kardec nessa obra tão gostosa, tão cheia de conteúdo, em pequenos textos de Emmanuel a respeito do livro dos Espíritos. Hoje a gente vai falar de memória, né? Quando a gente encarna, a gente esquece o que foi, o que fez, o que prometeu, ficou tudo lá para trás. Algumas pessoas têm algumas lembranças espontâneas, algumas crianças principalmente trazem muitas vezes muitas falas de outros tempos ou de antes de encarnar. Esse é um processo que vem cada vez se tornando mais comum até, e com o desenvolvimento, todo o processo de encarnação se concluindo ao longo da infância, essas memórias, essas reminiscências normalmente vão apagando. Mas de qualquer forma ninguém lembra tudo para trás, né? Mas nós temos a nossa memória espiritual, essa memória além túmulo que está gravada em nós, está no nosso eu profundo, está na memória do espírito imortal. Tudo que nós passamos, tudo que nós vivenciamos, que nós sentimos, que nós fizemos, está tudo lá. E o Emmanuel vai nesse capítulo nos trazer essa memória imperecível, ou seja, que ela não se destrói nunca, como o espelho que nos retrata o passado. Que esse espelho que nos traz o passado nos auxilia a atuarmos no presente, a movimentarmos o nosso presente a fim de alcançarmos a perfeição moral a qual todos nós estamos destinados no futuro. Então a memória é o que nos auxilia a seguirmos adiante, como dirigir um automóvel, um carro, um caminhão, um ônibus. Tem ali o espelhinho do retrovisor ajudando a tomar direções, né? Posso ir para a direita, posso ir para a esquerda, posso cortar o carro à frente ou não. Ele nos auxilia, mas não tem como dirigir um carro olhando só para trás. A gente olha para frente, para o que está logo à nossa frente, com o objetivo de chegarmos ao nosso destino, seja lá onde for, lá para frente. Então, a memória é esse retrovisor que sempre nos traz as contas do passado, né? Positivas ou negativas. Emmanuel vai falar nesse texto curtinho de uma contabilidade, né? Igual a contabilidade humana, de entrada e saída de valores monetários, os nossos acertos e os nossos débitos, os nossos equívocos vão pesando aí nessa contabilidade moral que a gente vai carregando, né? No além-túmulo, quando a gente se desfaz desse corpinho, a gente se desfaz desse invólucro, né, que é uma palavra difícil que sempre gostam de usar, mas a gente desfaz desse corpo físico e se libera dele para o plano espiritual. A gente leva junto todas as nossas memórias deste tempo que passamos aqui na Terra. Tudo que nós acertamos, tudo que nós erramos, todo o bem que deixamos de fazer, isso tudo tá lá, gravado na nossa memória, que liberta do peso do corpo, dos entraves do corpo. Essa memória ela se agiganta, ela se torna mais transparente, mais clara, né? E com um certo tempo em que a gente está no plano espiritual de volta,
a gente vai lembrando o que a gente combinou, o que a gente pediu, o que a gente planejou de fazer nessa última vida que tivemos aqui. E aí a gente vai na nossa consciência para essa contabilização, o que eu planejei e o que eu fiz. O que eu fiz dentro do planejamento e o que eu fiz completamente fora. A gente é que faz esse ajustamento de acordo com a nossa lembrança, com a nossa memória, dos rumos que nós precisamos tomar a partir de então no nosso encaminhamento evolutivo. Não há um juiz, um tribunal, um mentor que vai estar lá com um livrão estendido dizendo: você tem créditos e débitos tais e quais. Somos nós, na nossa memória, é que trazemos essa contabilidade. Esse texto de Emmanuel está baseado na questão 220 do Livro dos Espíritos, em que Kardec está perguntando sobre lembrança, sobre memória, do lado da espiritualidade para o lado encarnado. De lá para cá, ele pergunta especificamente aos espíritos sobre certas faculdades intelectuais. Quando a gente troca de corpo, nas encarnações sucessivas, a gente perde as habilidades intelectuais? Por quê? Pensando, tem coerência essa pergunta do Kardec, porque quando a gente reencarna, a gente tem que aprender a falar, a gente tem que aprender a comer, a gente tem que aprender a andar, a gente tem que aprender um monte de coisas, Então, a gente perde as faculdades intelectuais que a gente adquiriu ao longo das encarnações anteriores. Os espíritos dizem que sim, em dois tipos de situação, que na verdade não são perdas. Essas faculdades intelectuais podem ficar adormecidas, ali congeladas em alguma área do nosso espírito imortal, para não serem utilizadas ou não serem utilizadas na sua potencialidade, na sua totalidade, na encarnação atual. Uma primeira alternativa de esquecimento ou de adormecimento de algum saber é quando eu usei mal essa faculdade. Um exemplo, eu fui um médico, uma médica, em que eu usei os meus conhecimentos médicos de uma maneira tortuosa. Eu não fiz o bem com esse meu conhecimento intelectual adquirido. Então, nessa encarnação seguinte, eu já venho com essa área intelectual que me facilitava o exercício da medicina, eu já venho com ela mais embotada, já venho com ela um pouquinho mais adormecida, Eu fiz um mau uso, eu empreguei de uma maneira ruim. Eu enveredei no meio das artes, que é a pergunta específica da 220, Kardec cita o gosto pelas artes. Eu utilizei as minhas habilidades nas artes ou uma arte específica, eu usei de forma ruim. Eu me prejudiquei ou eu prejudiquei alguém. E, na verdade, o mal que a gente faz para o outro sempre é para a gente mesmo, A gente sempre se prejudica. Então, numa encarnação seguinte, eu venho com esse gosto pelas artes, com essa afinidade, essa habilidade com as artes mais embotada. Porque eu não soube usar, E se eu vier de novo com essa faculdade, essa habilidade desenvolvida, eu tenho uma grande chance de errar de novo. Então não é castigo, é proteção. Se eu vier de novo atuando naquela mesma área, eu posso errar feio e me comprometer mais. Então, em determinada encarnação, não todas,
mas em determinada convém para o meu bem e para o bem daqueles que eu possa atingir, que eu venha com essa faculdade adormecida. Então eu não lembro, eu não tenho intuição, eu não tenho habilidade, né? Às vezes a pessoa até quer, ela se esforça imensamente para se desenvolver numa profissão e aquilo nunca dá certo. Porque não é, nessa encarnação não é para ela trabalhar aquilo, né? Esse não é o único motivo para esse tipo de ocorrência, mas é uma das explicações entre as mais comuns. A segunda forma que os espíritos nos trazem para vir com uma habilidade, aí, um conhecimento esquecido, adormecido, é quando eu preciso desenvolver outras áreas de aprendizado, né? Eu preciso aprender um outro conhecimento, eu preciso desenvolver outras habilidades, não só intelectuais, ok? O desenvolvimento intelectual e moral, eles estão sempre entrelaçadinhos. Então, a gente desenvolve mais um, mas logo depois vem o outro. Tem que estar sempre juntinhos ali, embora cada hora um dá um passo mais largo que o outro, né? Geralmente o intelectual vai primeiro e até que ele estagna, esperando que o moral se desenvolva. Então, a gente precisa aprender de tudo nessa vida. Lembrando a questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o motivo da encarnação? Por que a gente precisa encarnar? Por que a gente tem que vir para cá? Não posso aprender tudo lá na espiritualidade? E aí os espíritos dizem que o objetivo principal da encarnação é Deus nos levar à perfeição moral, né? A nós desenvolvermos o máximo até onde nós pudermos nos desenvolver. Para que a gente chegue a esse nível de perfeição possível aos seres humanos, que não é a perfeição divina, completa, ampla, porque senão nós seríamos... Deus não seria único, né? Nós também seríamos Deus como Ele e não deuses com letra minúscula. Para nós chegarmos a essa perfeição, nós precisamos passar por todas as vicissitudes da vida terrena, ou seja, por todas as alternâncias de situações, alternâncias de conhecimento, alternâncias de vivências. Então, numa hora eu venho numa profissão mais artística, numa outra encarnação ou numa parte de uma encarnação, eu já desenvolvo habilidades mais matemáticas. Numa outra eu vou trabalhar questões relacionais. Numa outra eu vou cuidar de habilidades mais mecânicas, repetitivas, que me ensinem melhor sobre a disciplina. E assim vai. Então eu preciso passar por diferentes áreas da vida para eu adquirir diferentes conhecimentos, diferentes habilidades. Além dessa necessidade de aprendizado, todos nós, nessa mesma pergunta 132, todos nós temos, por uma das funções da encarnação, auxiliarmos na cocriação do Criador. Nós estamos ajudando Deus, que poderia fazer tudo sozinho, não precisar da gente para nada, mas Ele nos coloca para criarmos junto com Ele. Ele criou o universo e Ele dispõe o universo conforme as suas leis. Ele dispõe para que nós modifiquemos esse fluido cósmico universal, nós modifiquemos a matéria, criando, na verdade, co-criando o universo
segundo as determinações dele. Então, eu vou trabalhando em diferentes áreas, atuando em diferentes lugares, também para exercer a minha função co-criadora no universo. Mas se eu tenho áreas que eu me afinizo, que eu gosto mais, a tendência é que eu fique naquilo que eu mais gosto, né? Qualquer um de nós, temos duas tarefas para fazer. Uma que a gente gosta pra caramba e a outra que a gente ou não conhece, não tem habilidade, ou até já sabe como fazer, mas não tem ali muita afinidade naquilo. A nossa tendência é de ficarmos só naquilo que a gente gosta de fazer. Ou faz a que não gosta rapidinho só para se livrar daquilo ali e volta a se fixar só no que gosta, né? E aí assim a gente deixa de aprender o todo, a gente deixa de aprender a gostar do todo. Porque na verdade a gente vai aprender a gostar de todas as áreas. Jesus, um espírito crístico, tinha alguma coisa que ele preferisse fazer aqui na Terra? Teve algum assunto, alguma situação que os discípulos ou as pessoas em volta tivessem incitado Jesus e que ele dissesse: ah não, pera, esse assunto não acho muito graça nisso não, vamos falar de outra coisa que eu gosto mais? Não teve, né? Jesus sabia, entendia de tudo, controlava a tempestade, o mar, entendia a psicologia humana absurdamente, né? E curava doenças, enfim. Jesus tinha esse arcabouço de conhecimentos intelectuais e morais desenvolvido dessa forma ampla. Então, nós temos o esquecimento de muita coisa que está lá guardado na nossa memória para nos auxiliar a desenvolver outras coisas. E muitíssimo para nos proteger. Se nós fôssemos lembrar de todas as nossas faltas, de todos os nossos erros, de todo o bem que nós poderíamos ter feito e não fizemos, nós paralisaríamos na culpa, no sofrimento. Há coisas nessa existência mesmo, nessa própria vida, que se a gente ficar ali remoendo, relembrando, repesando aquela situação, a gente não segue a vida para frente, não é verdade? A gente fica ali cristalizado naquele momento de dor, ou ao contrário, tivemos um momento muito feliz, muito bom, por exemplo, a infância foi uma delícia, foi muito bom, quero ficar só lá. A gente deixa de viver a vida presente e a gente deixa de trabalhar o nosso futuro. Então, esse cuidado da nossa memória é necessário. Esse gerenciamento divino que é feito do que a gente lembra quando está aqui é um auxílio para nós, é um benefício para nós, para que a gente possa seguir a vida adiante. Mas ao mesmo tempo, ela fica ali no nosso inconsciente, seja pela forma de intuição, seja por mecanismos da inconsciência mais profundos, ela fica nos cutucando naquilo que nós precisamos fazer. Em muitos momentos da vida, por mais inconscientes que nós sejamos, por mais que nós vivamos mergulhados na matéria, todos nós temos momentos em que a gente sente que está faltando fazer alguma coisa, ou a gente percebe que está indo numa direção que não era para ir, né? Ou ao contrário, a gente toma um rumo que a gente fala: achei, agora eu achei, isso aqui é para eu fazer, esse rumo é para eu continuar. Isso é a nossa memória, a nossa consciência imperecível que está lá dando aquele cutuquezinho, ou para seguir em frente, ou para mudar a rota.
quando nós chegarmos ao fim dessa existência, nós vamos trazer de volta tudo isso à nossa consciência, porque fora do corpo não tem as amarras, né? Não tem os esquecimentos. A gente vai lembrar de tudo que a gente fez. Então, como eu faço para depois que eu reencarnar, eu me encontrar em paz, eu me encontrar em felicidade, vivendo de uma forma melhor. Assim que a gente largar o corpo, que a gente deixar esse corpo, a gente não vai virar outra pessoa. A gente vai ter as mesmas tendências, a gente vai ter os mesmos gostos, a gente vai carregar as nossas implicâncias, só que tudo vai estar mais potencializado, porque não tem ali os esquecimentos, as barreiras que o corpo nos traz. A gente vai ter isso tudo mais ampliado. Então, se eu hoje vivo amargurada com memórias tristes, ao final dessa minha encarnação eu vou ser um espírito liberto do corpo, amargurado por lembranças tristes. Se ao contrário eu souber colocar em ação no bem tudo aquilo que me aflige, se eu conseguir ter boas práticas, se eu conseguir atuar conforme a minha consciência no bem, fazendo o melhor possível, quando eu chegar do lado de lá eu vou lembrar do que eu tinha combinado, do que eu fiz. A maioria absoluta de nós não faz 100% do que veio fazer, ainda nesse estágio evolutivo em que estamos, mas eu vou ver que faltou não tanto. Eu vou ver que, lembrando da última encarnação antes dessa, eu tinha feito menos coisas boas. Nessa, eu fiz mais coisas boas. E assim, eu vou me colocando mais em paz com a minha memória além tudo. A gente precisa ter esse espelho do passado, consciente ou inconsciente, lembrando mais uma vez, a gente lembra intuitivamente ou até por sonho, alguma coisa assim, espontânea, daquilo que nos é útil. Forçar memórias do passado não é um caminho indicado pelo Espiritismo, porque não é necessário. A gente está aqui com todas as ferramentas necessárias e suficientes para vivermos adequadamente esta encarnação. Que a gente possa ajustar esse espelhinho do passado para nos lembrarmos daquilo que já fizemos nessa existência até aqui, independente de que idade nós estejamos, criança, moço, terceira idade, não importa. Sempre é tempo da gente dar uma olhadinha no que a gente já fez para melhorarmos o que nós estamos fazendo agora, planejarmos o nosso futuro calçado, embasado em boas ações. Assim, encerramos o estudo de hoje e nos encaminhamos no próximo estudo para o capítulo 5. Aguardo vocês. Até a próxima!